Fala pessoal, tudo bom com vocês? Antes de sextar, vamos acompanhar aqui a terceira parte da nossa aula 1. Hoje eu vou apresentar para vocês o conceito de contas e de plano de contas. Ao final, nós vamos fazer aquelas questõezinhas de praxe para verificar assim, a conexão entre o que foi apresentado na aula e o que de fato é cobrado numa prova. Tranquilo? Vamos para a tela. A primeira coisa para apresentar para vocês é o conceito de conta, né? Conta é o meio pelo qual o patrimônio ele é controlado. O saldo da conta ele vai representar quanto aquele item ele vale monetariamente. Então, eu expliquei na última aula que o patrimônio de uma empresa ele é formado pelo conjunto de bens, direitos e obrigações que a entidade tem. Então, esses valores vão estar representados por contas. E essas contas vão ter um valor monetário. Então, colocando aqui num exemplo prático para vocês, vamos supor que vocês são donos de uma copiadora muito bem sucedida. E aí você aciona a sua contabilidade para saber quanto que você possui de maquinário. Então, o seu contador vai verificar ali na sua conta de máquinas e equipamentos e vai ver quanto que é o valor monetário que você tem dessas máquinas. A mesma coisa, vamos supor que você possui um empréstimo bancário. E aí você quer saber quanto a sua empresa está devendo ali para pagar desses empréstimos. Então vai ter uma conta no passivo chamada empréstimos a pagar. O valor que você deve do empréstimo vai estar representado monetariamente ali nessa conta. E assim sucessivamente para as demais contas do seu elenco, né? Por exemplo, você pode ter a conta caixa, você quer saber quanto que tem de caixa ali representado ali pela contabilidade. Você vai puxar o saldo da conta caixa e vai ver o valor que você possui. Beleza? O objetivo das contas é esse: é registrar os bens e os direitos e as obrigações da empresa. Lembrando que essas contas elas podem ser tanto contas patrimoniais como contas de resultado. Os elementos essenciais aí das contas é o nome da conta, é a data do fato contábil, o histórico do lançamento, o valor debitado, o valor creditado e o saldo da conta. Já o plano de contas, ele é um conjunto de todas as contas existentes na empresa, em uma entidade. Então, isso serve para quê? Para ajudar a uniformizar e ter ali um padrão nos lançamentos. O plano de contas ele vai ser sempre flexível, vai depender do tipo da empresa que você possui. Um exemplo, as contas de uma empresa que vende carro é totalmente diferente do elenco do plano de contas de um mercado, beleza? Então, lembrando que isso normalmente é cobrado em prova, que o plano de contas ele é flexível, tranquilo? Então ele pode ser adaptado mediante a necessidade da empresa. É importante também citar que o plano de contas ele é um termo mais completo. O que possui o plano de contas? Ele tem um elenco ali das contas que vai ter o nome e um código dessas contas, vai ter a função dessa conta, indicando que para registrar, por exemplo, o recebimento de valores em numerário e o funcionamento da conta, indicando se essa conta ela aumenta ou diminui com débito ou com crédito. Então, o plano de contas é esse conceito mais amplo. Ele abrange aqui tanto o elenco de contas, quanto as funções dessa conta e o funcionamento dela. É importante a gente saber isso porque o examinador vira e mexe gosta de confundir os dois conceitos, o de plano e o de elenco. O elenco de contas, somente a relação das contas, o total ali daquelas contas que a sua empresa tem com o código que ela representa. E já o plano de contas é esse conceito mais completo. Vamos ver como é que isso é cobrado. Um plano de contas consiste em uma relação com o código de cada conta e o seu respectivo título. Item errado, a gente viu que esse conceito não é o de plano de contas, é o conceito de elenco de contas, beleza? Questão de 2014. O plano de contas deve reunir os elementos necessários para o registro das operações desenvolvidas, as quais podem sofrer variações significativas de uma empresa para outra. E tem certo, como eu falei para vocês, as contas elas podem sofrer variações. O elenco de contas, ali, o plano de contas das empresas. Uma empresa que vende veículos tem um elenco de contas totalmente diferente, um plano de contas totalmente diferente
de uma empresa que é uma padaria, por exemplo. Então, o item está correto. Último item, a natureza de uma conta, se devedora ou credora, pode ser conhecido no plano de contas. Item correto. Eu expliquei para vocês que o plano de contas é formado pelo elenco de contas, que tem um registro com o código daquelas contas, e ela ainda tem as informações quanto ao seu funcionamento, como é que funciona aquela conta, o que ela representa e se ela aumenta ou diminui com débito ou com crédito. Então, o item está correto. Pessoal, eu espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.